28% de queda desde as máximas da VEG. Seria esse um bom momento de entrada ou ainda teria que baixar um pouco mais o preço? Vamos falar um pouco dos proventos para 2025 e eu quero mostrar qual seria o preço que eu investiria na VEG. Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá! Falando rapidamente dessa matéria, após os resultados do primeiro TRI de 2025, o JP Morgan cortou o preço-alvo da VEG, então eles cortaram o preço-alvo de R$ 66 para R$ 61, uma queda de praticamente 10%, porém ainda representa uma potencial de valorização em torno de 36%. E os analistas do banco destacam que os papéis da companhia tiveram um início de ano turbulento com uma leve recuperação, principalmente movido pelas preocupações macroeconômicas, principalmente em relação ao impacto das tarifas impostas por Trump e uma potencial recessão nos Estados Unidos. Porém, os fundamentos permanecem fracos no primeiro TRI de 2025, com as margens apertadas, um EBITDA de 21,6 e o crescimento da receita desacelerando na comparação trimestral. E esse relatório do JP Morgan foi soltado dia 2 de maio e após o relatório, que foi mais ou menos nesse pico aqui, em conjunto com os resultados do primeiro TRI de 2025, a ação só caiu e eu tenho certeza que esse relatório do JP Morgan teve uma certa contribuição, porque a gente sabe que quem movimenta a bolsa são os estrangeiros. Hoje, em torno de 60% do volume da bolsa brasileira são de estrangeiros. Então, esses relatórios têm diversos impactos. Podem observar que quando alguma casa de análise grande, principalmente do exterior, corta um preço-alvo ou corta uma ação de compra para neutro, muitas vezes a gente vê Petrobras, Banco do Brasil, isso consequentemente se reflete no preço da ação. E percebam que desde o pico em meados de dezembro de 2024, a ação já caiu 28,5%. Falando um pouco da VEG, o braço de motores industriais, hoje tem mais de 13 mil colaboradores, mais de 10 mil motores produzidos por dia e percebam que 25% da receita de motores vem do Brasil, enquanto 75% é do mercado externo e redutores 45% mercado externo e 55% Brasil. E apenas em 2023, mais de 710 milhões em investimentos. Falando um pouco de fatia de mercado, hoje a gente vê que a VEG é a segunda maior em fatia de mercado, perdendo apenas para um de seus pares, e num mercado de 14,3 bilhões de dólares, a VEG consegue abocanhar em torno de 11,5%. E quando a gente pega a aquisição da Marathon, que foi feito pela VEG, a VEG fica bem próxima do primeiro colocado, pegando a sua fatia de 11,5% mais 3,5% da Marathon, ficaria em torno de 15% de fatia de mercado. Olhando nas Américas, a VEG continuaria em segundo colocado. Europa, Oriente Médio e África, a VEG também é segundo colocado. E na Ásia Pacífico, a VEG tem em torno de 3% de fatia de mercado. Agora falando da fatia de mercado da VEG, alternadores que trabalham um pouco mais com energia limpa, a VEG ainda teria um bom espaço de crescimento, visto que ela tem apenas 1,1% de mercado e fazendo o somatório com a Marathon, as duas juntas conseguiriam em torno de 9,1% fatia de mercado, sendo terceira colocação. Tanto o primeiro quanto o segundo colocado detém 30%, então de certa forma isso é um ponto positivo, porque a VEG ainda teria um bom espaço de crescimento e hoje no Brasil detém 65% de fatia de mercado, enquanto na América do Norte detém 16% de fatia de mercado. E hoje a VEG trabalha com 4 braços de atuação: equipamentos eletroeletrônicos e industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e appliance e tintas e vernizes. Agora eu quero mostrar algumas situações que desanimaram o mercado, desagradaram o mercado no primeiro TRI de 2025. A gente percebe que o ROI, olhando tanto o primeiro TRI de 2024 quanto o quarto TRI de 2024, desceram. No primeiro TRI de 2024 encontrava-se em 38,9, hoje encontra-se em 33,2, e esse é um ponto de muita atenção que os investidores olham, principalmente em ações de indústrias, porque normalmente você acredita que se você tem um CAPEX maior, se você coloca dinheiro em alguma maquinário, se você faz uma expansão, teoricamente é para você obter um retorno maior. Então a gente gosta de olhar esse retorno sobre o capital investido e teoricamente a VEG tem feito isso muito bem nos últimos anos, porém houve uma queda olhando de 2024
para 2025. A receita operacional líquida, olhando do quarto tri de 2024 para o primeiro tri de 2025, também desceu em torno de 7%, consequentemente batendo no lucro líquido, que desceu em torno de 8,8%, e principalmente olhando o EBITDA da companhia, houve uma queda de 9%. E há muitas pessoas que acreditam que a WEG é uma má pagadora de dividendos, porém percebam que nos últimos 10 anos os dividendos da WEG cresceram num ritmo muito acelerado, cresceram em torno de 5,75 vezes, com um payout em torno de 50%. Porém, eu quero mostrar em alguns slides à frente por que a WEG tem essa fama de ter um pagamento muito baixo de dividendos, mesmo crescendo em 5,75 vezes o seu dividendo. E apenas para efeito de comparação, percebam que o Banco do Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu seus dividendos em torno de 3 vezes, enquanto a WEG cresceu em quase 6 vezes. Mesmo o Banco do Brasil sendo um bom pagador de dividendos, tem essa fama de ótimo pagador de dividendos, porém no quesito crescimento perdeu para a WEG. Agora eu quero mostrar o motivo da WEG ter um dividend yield tão baixo, mesmo tendo uma consistência no pagamento de dividendos. O problema da WEG é que ela sempre encontra-se em preços muito esticados. Percebam que o preço sobre o lucro da WEG, as mínimas dos últimos 10 anos foram de 20,88 e as máximas em torno de 67,9. É um preço sobre lucro muito esticado, é uma percepção de valor futura muito alta. Então os investidores da WEG acreditam que o seu lucro irá crescer de uma forma muito substancial. Isso quer dizer que com o lucro atual da WEG demoraria em torno de 28 anos para que se comprasse uma nova WEG com o mesmo valor de mercado atual. E só para vocês terem ideia de como se calcula o dividend yield máximo, é só você dividir 1 pelo indicador de preço sobre lucro. E para você entender o dividend yield máximo da WEG, é só você fazer a conta de 1 dividido por 27,95, o que daria um dividendo de 3,57. E como normalmente a WEG tem um payout de 50%, os dividendos ficam na casa de 1,78, que é bem próximo do que a WEG tem pago atualmente nos últimos 12 meses, em torno de 1,85, 1,4. Porém, esse preço sobre lucro não é de bobeira, pessoal, é justamente porque a WEG tem entregue ótimos resultados nos últimos anos. A WEG tem inúmeras datas durante o ano, porém o pagamento mesmo seria em março e em agosto de todos os anos. E essa é a minha planilha pessoal. O lucro projetado para 2025 seria de 6,2 bilhões, com um PL de 28,33, ainda estaria abaixo das médias dos últimos 10 anos, e com um payout projetado de 50%, o dividend yield fica em torno de 1,76. Então hoje a WEG não se encaixa na minha estratégia, onde eu busco uma carteira previdenciária, ou seja, de empresas um pouco mais sólidas que pagam mais dividendos. Hoje eu busco empresas que pagam em torno de 8 a 10% de dividendos. Então a WEG dificilmente se encaixaria no meu quesito. Ou seja, a WEG precisaria de ficar com preço sobre lucro em torno de 5, com um payout de 50% para poder se encaixar na minha estratégia. Então eu não acredito nisso. O mercado não é bobo de deixar uma empresa tão boa quanto essa, em preço sobre lucros tão baixo. Porém, é justamente nesse quesito, pela empresa ser excepcional, que o mercado não bate tanto na cotação e sempre mantém um PL muito elevado. E como eu havia falado, a WEG é uma empresa excepcional. Percebam que desde 7 de janeiro de 2000 até 2025, em torno de 25 anos, a WEG entregou mais de 27.000%. Então, realmente foi uma das melhores empresas da Bolsa. Ela foi acima da média, muito acima, puxou o Bovespa muito acima e teve um crescimento muito acelerado, principalmente de 2019 até 2025. Então é normal que o mercado bote preços mais esticados para uma empresa que tem mostrado consistência e ótimos resultados. E essas quedas são perfeitamente normais, até mesmo numa empresa excepcional, como o mercado diz, uma empresa premium como essa, existem diversos momentos de queda. Atualmente a queda máxima foi de 27%, porém em 2022 chegou a cair 50% e mais de 65% em meados de 2009. Então, para quem investe na WEG, tem que entender que quedas são normais, mesmo numa empresa que entregou mais de 27.000% nos últimos 25 anos, houveram momentos de queda.
Mas me conta aqui, pessoal, vocês têm essa empresa em carteira? Qual que é o fundamento que vocês colocam para botar essa empresa na carteira ou até mesmo para não ter? Vocês seguem a minha linha de raciocínio? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.